E a polêmica do novo advogado do Bolsonaro para resolver os problemas dele no STF. Vamos abordar isso aqui e vamos trazer um recorte da Camila, aquela juíza que está lá na Europa e faz um canal interessante que é o TV Injustiça. E nós vamos falar também sobre as consequências dessas recompensas com relação ao Maduro, ao Diosdado, sei lá, que é o homem que cuida lá do Serviço de Segurança da Venezuela, e o Padrino, que é o ministro da Defesa, lá, chefe das Forças Armadas. E depois eu vou falar também, vou prestar conta aqui da movimentação dos PIX da CCI. No final aqui eu vou dar a minha prestação de conta. A gente, quando faz um trabalho assim, de interesse público e que recebe contribuição voluntária dos membros da CCI, é importante que a gente preste conta. Então, nós vamos prestar conta no final desse vídeo. Mas vamos agora ao que interessa. Esse é o vídeo 475 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falo direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. E aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Liberdade ainda que tardia, é o lema da nossa bandeira, tá certo? E aí o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Por isso nós estamos com a CCI instalada aqui em São João del Rei, terra de Tancredo, terra de muita gente famosa. Então vamos lá. A Ludmilla, ela ficou indignada. Como é que o Bolsonaro vai contratar um novo advogado? Que é o cara que faz parte aí que ela chama da esquerdalha, e que já condenou o Bolsonaro antecipadamente. Vamos ouvir esse trecho, porque o depoimento dela é longo, e aí a gente tem mais tempo para trabalhar no que a gente quer falar aqui. Mas é muito importante. Vou dividir a tela com ela aqui, que se precisar eu paro aqui no meio do caminho, tá certo? Vou passar para cá, ó. Vamos lá, Ludmilla, eu e você na tela, e mostra aí a sua indignação com o novo advogado que o Bolsonaro contratou. Vamos ouvir. Eu vi uma notícia que me deixou muito preocupada. O Bolsonaro ele contratou um novo advogado. E eu fui pesquisar quem era esse advogado, qual que era o currículo dele. E muito me impressionou quando eu vi que esse advogado é um advogado, digamos assim, do sistema. Ele já detonou o Bolsonaro em entrevistas. Ele é o típico especialista da Globo News, especialista da CNN, aquele cara que o sistema sempre chama para dar o seu posicionamento jurídico, endossando narrativas do STF. Essa aqui é a notícia do UOL. Bolsonaro tem novo advogado para sua defesa no STF. Saiba quem é. O criminalista Celso Sanches Vilardi assumiu oficialmente nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro nos casos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Eu fui pesquisar o histórico dele e eu vi que esse advogado, o Dr. Celso Vilardi, ele foi uma das pessoas que assinou aquela cartinha pela democracia em 2022, aquela cartinha que foi lida com pompa e circunstância na USP. Vocês lembram dessa cartinha? Cartas brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Então, aquela esquerdaiada toda assinou essa cartinha e eu fui fazer o dever de casa e tá lá, olha, o nomezinho dele eu marquei de vermelho, o nomezinho do Dr. Celso Vilardi, advogado do Bolsonaro. Em maio de 2024, esse mesmo advogado, Dr. Celso Vilardi, deu uma entrevista à Veja, dizendo que o Bolsonaro iria, sim, ser denunciado ao STF e disse: hoje o que é muito claro é que ele, o Bolsonaro, se aproximou de um processo penal grave e de uma forma definitiva. E eu fui ler as coisas que ele falou nessa entrevista. Olha o que ele disse. A investigação trouxe elementos concretos de uma tentativa de abolição do Estado de Direito. Estamos realmente tratando de um início de execução do plano golpista, que, ao que parece, não se consumou por vontades alheias dos agentes. Então, vejam, aqui o advogado do Bolsonaro, ele está dizendo que sim, que houve uma tentativa de golpe de Estado.
Ele falou isso em maio passado na Veja. Vamos prosseguir aqui. O golpe não se consumou porque não contou com o apoio das Forças Armadas como um todo. Então, acho que efetivamente a operação da PF tem um grau de concretude nítido e deve ensejar um processo penal. O ex-presidente já está como investigado, assim como os militares de alta patente. E em breve, nós teremos denúncia. Estamos tratando aqui de penas graves e penas com organização criminosa e estamos falando de penas no patamar de 10 a 20 anos, pelos patamares que o Supremo tem estabelecido. Estamos falando de um processo penal grave, com consequências gravíssimas para os envolvidos. Você veja que ele não livra a cara do Bolsonaro. Parece que, pelo contrário, parece que está envolvendo claramente o presidente como uma das pessoas que tentou um golpe de Estado. Vamos prosseguir aqui nessa entrevista dele à Veja. Ele, olha, o professor da FGV, ele é professor da FGV, esse advogado. Ele lembra que o presidente da República tem o dever de seguir e proteger a Constituição, o que não envolve a prática de atos contra a democracia. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o Bolsonaro não teria seguido a Constituição e que teria tramado contra a Constituição. Abre aspas para o advogado do Bolsonaro. O que estamos tratando em termos de lei penal é a participação num grupo que tem por objetivo praticar crimes. Então, aqui o atual advogado do Bolsonaro está dizendo que havia um grupo que tinha por objetivo praticar crimes. E ele prossegue. E a participação concreta por ação ou omissão num golpe ou na abolição do Estado Democrático de Direito. Estamos falando de atitudes concretas. Se o presidente, aquele falando do Bolsonaro, por ação ou omissão participou, isso pode gerar acusação. Se ele participou, deve ser condenado, diz Vilardi. Então perceba que a narrativa do atual advogado do Bolsonaro, pelo menos até o ano passado, era de envolver o Bolsonaro como uma das pessoas que teriam participado de uma tentativa de golpe de Estado. Isso está claro. Mas não para por aí, não. Fica aqui comigo que eu vou mostrar mais coisa. Eu achei uma reportagem da Veja, também do ano passado, de novembro, ou seja, é uma reportagem muito recente, uma entrevista, na verdade, que a Veja fez com esse advogado, Dr. Celso Vilardi. E nessa entrevista, esse atual advogado do Bolsonaro diz que, abre aspas, é indiscutível a existência de uma organização criminosa. Para não dizer que eu estou mentindo, está aqui, estou colocando na tela para vocês verem. Ele diz sobre o caso do golpe. Celso Vilardi afirmou ao programa Os Três Poderes que falar em perseguição política contra os envolvidos não se sustenta e está fora do contexto. Então aqui o atual advogado Bolsonaro está dizendo para a Veja, disse agora em novembro de 2024, que não se trata de perseguição política, que não existe isso, que ninguém está sendo perseguido, não. Para o jurista, com relação aos mandantes do que culminou no 8 de janeiro, que foram os alvos do indiciamento da PF, é indiscutível a existência de uma organização criminosa e as penas devem ser superiores a 17 anos e no patamar de 20 anos. Olha a opinião do atual advogado Bolsonaro. O advogado também ressaltou que não é possível falar em cogitação ou perseguição política, como já afirmaram alguns aliados de Bolsonaro, como é o caso de Tarcísio. Além disso, lembrou que, se o golpe tivesse sido consumado, não haveria como julgar os envolvidos. Abre aspas para o Dr. Celso Vilardi. Acho que não há dúvidas de que houve uma tentativa de golpe, inclusive com a participação de pessoas no Palácio do Planalto. O episódio da última semana eleva o caso numa gravidade inimaginável por conta dos assassinatos. Dizer que isso é uma cogitação é uma bobagem, porque já há provas suficientes de que havia gente ali perto da casa do ministro Alexandre de Moraes, disse Vilardi. Então aqui ele está tentando dar uma sustentação jurídica para quem diz que houve uma tentativa de assassinato propriamente, e não, no máximo, uma cogitação, o que não seria crime. Então ele está usando a posição dele de jurista, de advogado, para dar sustentação à narrativa do STF. Prossegue o advogado, abre aspas, a vinculação desse episódio agora revelado com o contexto geral parece óbvia e acho que existem indícios consistentes contra as pessoas indiciadas. Aqui o advogado do Bolsonaro atual está dizendo
que o tal do inquérito do golpe tem indícios consistentes contra as pessoas indiciadas. E um desses indiciados é o Bolsonaro. Inclusive, ele fala lá, olha, inclusive contra o presidente da República. Então, ele deixa claro que ele inclui o Bolsonaro no rol dessas pessoas contra quem existiriam sérios indícios. Chupem esta manga. Completando, e isso é o que basta para o indiciamento e efetivamente é o que deve bastar para a apresentação de uma denúncia. Então, aqui ele está dizendo, isso aí já basta para o Bolsonaro ser denunciado. Taca-lhe o pau. Prossegue o advogado, abre aspas. Nessa altura do campeonato, tratar isso como uma perseguição política, como um pensamento ruim, como uma vontade, realmente essa questão de discussão política não se sustenta. No momento em que você tem uma equipe de elite do Exército tratando de um assassinato com uma pessoa em campo, onde você verifica uma ordem de cancelamento, hoje dizer que isso é perseguição política está absolutamente fora do contexto, salientou o advogado. Ele fala na cara dura que não tem perseguição, que foi tentativa de assassinato mesmo, que foi tentativa de golpe, e o Bolsonaro estaria implicado nisso, segundo o próprio advogado. Para terminar, o que ele falou nessa matéria da Veja, abre aspas, chama atenção o nível de precariedade de pessoas da alta cúpula da esfera militar. O golpe foi impresso no Palácio do Planalto. Tinha gente em campo. Óbvio que o Brasil está vivendo essa polarização, as pessoas dizem que há perseguição política, mas infelizmente nesse caso não tem nada de perseguição. Tinha uma trama, um golpe, uma tentativa de golpe. E evidentemente, se o golpe de Estado é consumado, você não tem julgamento. Se o golpe de Estado contra as instituições funciona, você não tem mais instituições, ressaltou Vilardi. Essas foram as palavras do atual advogado do Bolsonaro, agora em novembro, para a revista Veja. Mas vocês pensam que acabou por aqui? Eu fui futucar mais e eu achei essa entrevista do advogado ao William Vac, na CNN, também agora, recente, de novembro de 2024, em que ele fala expressamente que o trabalho da Polícia Federal está sendo super bem feito. Olha isso. Celso Vilardi, na sua experiência de criminalista, quando a polícia diz, como ela diz aqui, Bolsonaro planejou, atuou, teve domínio de forma direta e efetiva do golpe. Isso é uma coisa, a denúncia pode ser outra e o julgamento outra ainda. Porém, na sua experiência de criminalista, aquilo que o relatório traz à tona, sustenta uma afirmação como essa? Bom, William, eu acho que sustenta na fase em que nos encontramos. Lembrar que o que ocorreu foi um indiciamento, que vem de indícios. E não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Olha, existem indícios absolutamente claros de uma tentativa de golpe de Estado. Não tenho dúvida a respeito disso. Ele não tem dúvidas a respeito disso, gente. Depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? O trabalho da PF, aquele trabalho porco, ele está dizendo aí, o advogado Bolsonaro, que é um trabalho bem feito. Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Então, assim, eu acho que não podemos nos esquecer que nós não estamos na fase de condenação. Condenação vem depois da instrução processual. A denúncia é uma proposta de condenação em determinados artigos com base nos indícios de autoria e materialidade. Agora, aí haverá a defesa, o processo penal, a instrução processual e depois a sentença que exige certeza para a condenação. Muito bem, doutor. E o senhor agora aceitou esse servicinho, né? Aceitou ser advogado Bolsonaro, em quem o senhor meteu o pau até agora, né? Muito bem. E é óbvio que essas declarações pretéritas dadas por esse advogado vão ser utilizadas contra o Bolsonaro. Quem é que não sabe disso? Porque se irá argumentar que a atual defesa dele não é uma defesa sincera, porque ele já disse o que ele pensa a respeito do Bolsonaro. A Camila, né? Esqueci o nome dela. Ela está indignada. Como juíza, né? E entendida do assunto, estudiosa, professora no ramo, ela está indignada no assunto. Aqui, gente, a CCI, a gente tem uma maneira de olhar as coisas da seguinte forma. O STF é um tribunal político e ele age politicamente.
né? A perseguição ao Bolsonaro se deu num momento em que a política estava com o vento para um lado. O vento virou e agora existe uma preocupação muito grande dos ministros de toga, né, como sair desse imbróglio. Porque, para ser sincero, a Camila está falando, mas como é que pode? Um cara, o amigo da onça, antigamente tinha aquela charja, né? Para quem é antigo sabe o que é o amigo da onça. Ué, então o Bolsonaro contratou o amigo da onça para defender ele no STF. Camila, eu vou te dar uma visão política do quadro. Esse advogado não foi o Bolsonaro que contratou ele. Essa é a minha visão, tá bom? Posso estar enganado. Esse advogado foi o STF que contratou. Eu vou tentar explicar. O STF está se vendo numa situação complicada, né? Existe já algumas sanções com relação a Alexandre de Moraes, né, em alguns países, potências, né, que já estão colocando ele numa situação difícil. E existe condenações complicadas que ferem direitos humanos, entendeu? Existe envolvimento no processo eleitoral, né? Existe todo um imbróglio que está colocando o STF, os membros do STF, atualmente, nessa conjuntura política que nós estamos vivendo, e aí você coloca a Venezuela dentro do contexto, até porque o Maduro, nós vamos chegar nas recompensas do Maduro, desnudou, né? Deixou que o seu sistema eleitoral fosse desnudado. E aí comprometeu toda essa estrutura, né, que ele usava para ganhar as eleições, que é idêntica à do Brasil e que também vai pegar do lado de cá. Você está entendendo? E aí o que acontece? No meu modo de entender, o STF precisa de um advogado para negociar com o Bolsonaro. Entendeu? Porque falou, Bolsonaro, é o seguinte, fico dito pelo não dito, vamos anistiar todo mundo, vou te anistiar, entendeu? Você quebra essa para nós aí. Vamos entrar nesse discurso aí da pacificação, porque eu sei que você vai querer ir lá para a posse do Doirão e a gente vai ter que deixar você ir, porque fica complicado se não deixar, né? Você é amigo do homem e o homem está com moral, né? O Maduro jogou bosta no ventilador, colocou nosso sistema eleitoral em xeque, porque nós também fizemos igual a ele, de uma certa forma. Então é isso, Camila. Eu acho que o advogado não é do Bolsonaro, o advogado é do STF, que está negociando uma saída para o STF. Eu entendo assim, tá certo? Agora vamos ao caso das recompensas. E porque o STF está preocupado com isso também, né? Porque a forma como que o cerco está se fechando em cima do regime do Maduro, porque é diferente das outras eleições que ele ganhou, entendeu? Agora não, agora ficou escancarado. Ele perdeu a moral, entendeu? Mas não perdeu o gostinho pelo poder. Ele quer continuar governando, né? Então já existe aí, e ele está assim armando, né, a Venezuela para se defender. Está fechando fronteiras, né? Colocou as Forças Armadas toda em prontidão, né? Teve um vídeo recente agora que ele postou, que o regime dele postou, né? Rechaçando as grandes potências, rechaçando os embargos que estão sendo feitos a integrantes do regime do Maduro, né? Altas autoridades que estão perdendo seus ativos no exterior, né? Porque ali tem um lance de narcotráfico também, né?
Ali o negócio é violento. Então essa turma devia ter um capital grande lá fora. E eles estão confiscando o capital desse povo. E aí vem agora o pedido de recompensa. Então vamos mostrar agora. É igual aquele filme de faroeste. Quem é da minha idade, até mais antigo, assistia muito filme de faroeste, né? Aí tinha aquela coisa de caçadores de recompensa, tinha aqueles folhetinhos que ficavam, né, nos bares, aquela coisa toda, nos postes lá dos lugares onde o cowboy chegava. Aí chegava aquele cara com chapéuzão assim, é o fodão, né, o cara, né, o Batmasterson, tipo aquele filme antigo mesmo, às vezes até em preto e branco, o caçador de recompensa. O cara vinha com aquela harmonia dele lá, né, para pegar o cara que estava sendo, né, considerado um foragido e um criminoso que o governo americano queria pegar. Então é mais ou menos isso. Até os papeizinhos que eles usam, né, é parecido. A letra é parecida. Então é como se a gente estivesse vivendo um filme de faroeste, em que o prêmio, a cabeça do Maduro e mais de 2 estão a prêmio. Então vamos mostrar aqui para vocês verem. Ó. Opa, peraí. Ó, esse aí é o prêmio do Maduro. Né? E aí tem lance envolvendo, né, narco, conspiração, cocaína, importação de conspiração, tem um monte de crime que está sendo atribuído ao Nicolás Maduro. E aí, esse prêmio de 25 milhões de dólares, deixa eu encolher aqui que eu estou me sumindo aqui no contexto aqui. Esse prêmio de 25 milhões de dólares é maior do que o prêmio que foi dado para quem capturasse o Bin Laden. Bin Laden é aquele que é responsável pelas Torres Gêmeas lá, né, que derrubou aquelas Torres Gêmeas lá em Nova York, que matou um monte de gente. E o Bin Laden foi capturado. Foi uma operação. Ele viveu escondido lá nas cavernas lá, né, do Afeganistão, vivendo na clandestinidade, até ser capturado. E houve uma operação, parece que foi o Obama, né, coordenou essa operação. E aí essa turma que participou da captura do Bin Laden, com certeza eles pegaram o prêmio, né, a recompensa. E estão todos bem de vida, provavelmente todos estão muito bem de vida, porque foi um prêmio bom. Mas o prêmio ainda foi menor do que o prêmio que eles estão dando para quem conseguir capturar ou prender o ditador Nicolás Maduro, né, que depois da fraude eleitoral sendo escancarada, ele impôs o seu poderio lá, e agora ele está aí, né, sujeito a ser preso. E outro também, que está com a mesma situação, é o imediato dele, o segundo mais poderoso lá, que é esse Diosdado Cabello Rondon, que é o cara que cuida lá dos coletivos, das milícias, sabe? Que trabalha armando essas gangues, sei lá como é que chama isso, entendeu? A serviço do Estado. E é um cara, assim, tem programa na televisão, é um cara poderoso. Então, tanto que a recompensa dele é idêntica à recompensa do Maduro. Os dois juntos já valem 50 milhões de dólares. E o outro é esse aqui. Esse aqui, ó, que é o Padrinho Lopes, né, o Vladimir Padrinho Lopes, por conspiração, né, e distribuição de cocaína. Esse vídeo aqui vai cair, porque assim vai cair a renda dele, porque a gente está falando essas coisas aqui, não gosta. Aí cai nessas coisas, né? Então, é um homem, é o chefe das Forças Armadas, certo? Parece que é o ministro da Defesa, né? E chefe das Forças Armadas lá, depois do Maduro, lógico, Maduro é o chefe maior, né? Chefe supremo, e 15 milhões de dólares na captura dele. Porque ali, meu amigo,
a situação desse aí é complicada. Ele tem que ser fiel ao Maduro, ao Diosdado, né? E ele controla as Forças Armadas. Ele é militar, é tido como um general maior lá, né? E aí, meu amigo, as Forças Armadas têm essa coisa de disciplina, né? E hierarquia. Então, quem está abaixo dele, o coronel, né? Se negar uma ordem dele, ainda que seja uma ordem absurda, como a estrutura do presidente está cobrando uma atitude dele, aí os caras ficam tudo submissos. Então, é uma cadeia a hierarquia nas Forças Armadas é uma cadeia que amarra a instituição, a disciplina e a hierarquia. Então, não depende, mas essa ordem, mas você se alistou, você jurou compromisso, né, com a nação, aquela coisa toda, mas o seu salário quem paga é o Exército lá, a Força Armada lá, né? É o seu cargo, sua carreira. Você vai falar não? E aí você pode ser penalizado, né? Como desertor, como, né, desobediência, como quebra de hierarquia. Então, ainda que um soldado, um coronel, um soldado, um cabo, um sargento, um tenente, um capitão, um coronel, um tenente-coronel, tenha uma convicção de que ele estaria fazendo algo que não era legal, que era uma ordem legal, ele está amarrado nessa coisa da hierarquia e disciplina. Então, muitas das vezes, o cara vai para uma guerra, entendeu? E morre porque, ou eu faço isso, ou eu dou um desertor. Se eu for desertor, eu morro aqui, porque eu estou fugindo da responsabilidade que está sendo me dada. Eu estou no bolo, eu ganho para isso, fui treinado para isso, pronto. Então, é difícil sair, para os militares, sair dessa, sabe, desse imbróglio. Por isso é complicado quando a gente fica condenando militar aqui, né? Melancia, aquela coisa toda, porque a estrutura do Exército é essa, disciplina e hierarquia. Se você sair disso aí, né, o Exército perde a sua finalidade, entendeu? Aí você fala, mas vou obedecer a uma lei legal? Você faz isso, ou você é preso, ou você perde a patente, entendeu? Aí você estraga a sua vida como militar, entendeu? Então, por isso que a classe política é importante. A culpa sempre vai ficar na classe política. Então, por exemplo, se aconteceu alguma coisa no 8 de janeiro em que o Exército participou, a culpa é da classe política. Da classe política que era comandante do Exército naquela época. Não era o Bolsonaro. Então, o 8 de janeiro que aconteceu, né, já depois que assumiu o presidente, então está lá o GSI, está lá, entendeu? Todo mundo dentro desse imbróglio aí. Aí o que acontece? Os caras têm que obedecer o que está vindo da classe política. Entendeu? Quem virou o chefe maior, o chefe supremo das Forças Armadas? Foi o Lula. No dia que o Lula ligou para aquele general Dutra lá, que estava lá com aquele pessoal acampado lá na frente do quartel, e olha que ele já tinha feito um trabalho de esvaziamento, depois que acabou, né, o ano, que tomou posse o Lula, né, perdeu o sentido ficar ali. Então, já estava esvaziando, estava todo mundo indo embora. Quem ficou ali mesmo foi a turma, acho que a turma dos infiltrados que estava armando já aquele esquema ali para o 8 de janeiro. Então aquilo começou a crescer de 7 para 8. As pessoas que chegaram aqui não eram as pessoas que estavam lá. Foi as pessoas que foram arregimentadas no Brasil para fazer aquela passeata lá, que a gente entende que foi promovida pelo governo. Aí a preocupação do STF, entendeu? Em ter um advogado chegado a ele, junto ao Bolsonaro. Por quê? Porque isso vai derramar lá fora. E a turma não quer ter a cabeça presa. Eu acho que é isso. Essa é a interpretação que eu tenho. Porque não tem lógica. Tá certo? A Camila não está errada.
a Camila é juíza, né? Ela não está errada quando ela fala isso aqui. Ó. Quer ver? Ó? Presta atenção. Essas coisas têm que ter uma lógica. Ó. Muito bem, doutor. E o senhor agora aceitou esse servicinho, né? Aceitou ser advogado Bolsonaro, em quem o senhor meteu o pau até agora, né? Muito bem. E é óbvio que essas declarações pretéritas dadas por esse advogado vão ser utilizadas contra o Bolsonaro. Quem é que não sabe disso? Porque se irá argumentar que a atual defesa dele não é uma defesa sincera, porque ele já disse o que ele pensa a respeito do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tem esse advogado agora e já tem o outro. E esse outro continua. Né? Ele não trocou de advogado. Acrescentou um advogado. Então, esse advogado, viu, Camila? No meu entender, é o advogado do STF, que está negociando uma situação, uma saída para o STF junto com o Bolsonaro. Entendeu? Porque o Bolsonaro hoje está perto dos ventos que sopram pela liberdade. Né? E já. Agora, vamos estudar a questão da recompensa. Tá? Isso é curioso, gente, porque, sabe, o cara que tem a cabeça a prêmio não é fácil, não. Você imagina 25 milhões, olha aqui, você pega 25 milhões, com mais 25 milhões do Diosdado, com mais 15 milhões do Padrino, você tem 65 milhões de dólares. Isso em real, hoje, o real está 6 e alguma coisa, dá 391 milhões e 950 mil reais. 391 milhões. Que prêmio da Mega Sena dá isso? Não tem. Eu acho que não tem. 391 milhões. Agora, vamos imaginar, né? O Maduro. Maduro sabendo que ele tem a cabeça dele a prêmio por 25 milhões. Ah, mas eu estou protegido aqui, meu exército, todo mundo aqui. Só que ele não está sendo protegido como, né, um líder de Estado. Ele está sendo protegido como um tirano. Então, mais de 70% da população venezuelana entende que ele é um usurpador do poder, que ele não está ali, que ele não devia estar ali. E os outros que estão ali, né, defendendo ele, muitas das vezes por causa dessa questão de hierarquia e disciplina. Bom, não tem como sair disso. Né? Aí o que vai acontecer? O homem vai endurecer mais ainda o regime ali, a Venezuela vai ficar mais fechada ainda, né? E esse cara vai ficar morrendo de medo. Então, imagina ele tem ali o pessoal que serve ele ali. Né? Às vezes tem um coronel ali, um tenente, um capitão, alguma coisa, né? Ou mercenários. Fala assim, cara, com esse prêmio aí a gente lava a alma, hein? Pegar o Maduro, porque meio mundo hoje quer a cabeça do Maduro. O cara vai ser visto como uma espécie de herói, né? Ué, o cara tá lá usurpando da liberdade das coisas, né? Abusou do... E o Brasil ainda mandou gente lá, né? A situação do Brasil é complicada. Por isso que o advogado o novo advogado do Bolsonaro, para mim, é o advogado do STF. E aí o cara fala, pô, vou cumprimentar o Bolsonaro, quer dizer, vou cumprimentar o Maduro, pegar na mão do Maduro assim, cara, você vale 25 milhões de dólares. Ah, eu com você na minha mão te entregando, hein? Pensou? Faço minha vida dos meus netos, meus bisnetos. E aí se eu ponho esses 3 elementos numa Kombi e entrego, aí pronto. Estou com a vida ganha. Vou ficar com 391 milhões e 950 mil reais. Não vou trabalhar, meu filho não vai trabalhar, meu neto não vai trabalhar, meu bisneto não vai trabalhar. Vamos viver de renda. Está feito. Quem é que não vai pensar numa situação dessa? Ali na Venezuela, gente que não gosta dele, gente que sabe que ele está ali de forma errada. Então o homem não dorme, o homem não sabe o que vai comer, alguém tem que provar a comida dele antes. Qualquer um pode trair ele ali. Ué, com esse prêmio, amigo. Então é complicado viver sobre isso, essa pressão.
Tá certo? Bem, agora eu prometi que eu ia encerrar prestando conta, né, para os membros da Comissão Cidadã de Inquérito que contribuíram que vem contribuindo, né, ao longo desses 2 anos. Nós criamos a comissão no meio do primeiro semestre de 2023, né? E aí nós começamos na época, falei, gente, ou eu continuo com isso aqui, ou eu paro, porque eu tinha a minha oficina de jogos educativos. Depois eu vou mostrar um aqui, e que você pode fazer em casa, tá bom? Que é excelente, com material reciclável. E aí eu comentei com o pessoal, falei, olha gente, eu tenho minhas contas para pagar, eu ainda não aposentei, né? Eu não tenho renda, não tenho nada alugado e tal, então eu dependo, né, da minha mão de obra, do meu esforço de trabalho. Se eu ficar parado aqui muito tempo, eu, né, moro de aluguel, aquela coisa toda, né? Aí o pessoal falou, não, João, a gente abre um Pix aí para nós, aí a gente vai participar, você não pode abandonar a CCI, não, a CCI é um projeto importante para nós. E aí nós avançamos com a CCI, né, durante 2 anos, né, hoje já vamos para o 3º ano, né, nós começamos em 2023, passamos por 2024 trabalhando nesse processo, né, estamos entrando agora em 2025, então nada mais justo do que eu prestar conta, né, desses Pix que entraram, porque todo mundo que deu Pix, deu de coração, deu porque acredita na CCI, né? Deu porque acredita nesse projeto. Então, é uma doação, é um dinheiro que eu considero um dinheiro sagrado. Então, eu devo prestar conta, tá certo? Porque as pessoas, será que o João está precisando? Será que o João está passando dificuldade? Será que está sobrando? Será que o cara está ficando rico? Né? Então, vamos lá. No ano de 2023, eu vou falar a média, tá? Somei tudo e dividi por 12. Vocês vão saber quanto que o João Paulo ganhou com a CCI no ano passado, trabalhando nesse projeto, né? Então, deu uma média mensal de R$ 3.608. Né? Agradeço àqueles que contribuíram. Em 2024, houve uma melhora. Com certeza, a gente passou a receber um valor maior, né? Que também, assim, não foi tão maior, mas pegando a defasagem e tal, né, de inflação e tudo mais, em 2024, a média das doações de Pix, né, ficaram em torno de 4.755 mensais. João está longe dos 5 mil, está longe daquele imposto do Pix, eu acho, né? Então, eu acho importante, sabe, prestar conta, e eu vou, sempre que eu puder, eu vou estar prestando conta. Vou manter segredo, né, o sigilo das pessoas que colaboram, porque as pessoas não têm interesse, né, em ficar conhecidas. Mas eu vou fazer um relato de um colaborador que me emocionou muito, sabe? Porque existem pessoas muito simples contribuindo. Eu fico bobo de ver o brasileiro que está defendendo esse projeto de cidadania, né? Essa comissão cidadã de inquérito, se envolvendo com isso. Tem a turma que curte, comenta, que compartilha, né? Tem a turma do WhatsApp que continua mandando conteúdo, debatendo com a gente e tal. E tem a turma do Pix que contribui, que é uma turminha fiel e excelente, da qual tem toda a minha gratidão. Então, eu recebo muitos depoimentos, pessoas que falam assim, João, eu não estou podendo, tal, mas vou ajudar com isso e tal. Aí eu falo, qualquer ajuda é importante e é valorosa, porque o que vale, né, é a intenção de avançar nesse projeto, que é um projeto de pacificação, um projeto de chegar à verdade, né, e, principalmente, né, de unir as famílias que perderam alguns vínculos com essa polarização que foi desenvolvida aí a partir, né, da entrada do Bolsonaro na política, e aí que a oposição, esse sistemão que está, né, calcificado aí já nas instituições há mais de 2 décadas, assim como na Venezuela, né? Nós também tivemos isso aqui. Então, é importante que a sociedade tenha uma noção da importância desses cabelos brancos aqui, da experiência que a gente traz. Então tá, eu vou contar uma experiência para vocês, que um dia eu fiz um comentário aqui, eu estou com o celular aqui, é muito antigo, então às vezes ele trava e eu tenho dificuldade de ficar, né, respondendo e abrindo o WhatsApp e tal.
Aí alguém me ligou, né? Alguém que acompanha a CCI, que gosta do nosso trabalho, né? E aí falou assim, João, você não pode ficar sem celular não, mãe. Eu tenho um representante aí no Brasil, e aí um procurador, procura aí, vou te passar o contato dele, você procura um celular bom, um celular que tem uma capacidade de memória boa para você poder trabalhar na CCI, porque isso é a sua ferramenta de trabalho. Eu fiquei agradecido, entrei em contato com a pessoa, e o procurador dela foi muito gentil, e falou assim, vai lá, escolhe o celular que você pode usar para poder fazer esse trabalho que você está fazendo, e nós vamos comprar, a gente faz o depósito aqui para a loja e tal, direto, você não precisa nem passar pela gente e tal. E foi assim, foi feito, a gente comprou um celular bom, né, que tem uma capacidade de memória boa, não é nenhum iPhone, né, mas é um celular bom, né, que está numa linha boa. E então eu fiquei muito agradecido. A pessoa depois, né, mandou mensagem, me ligou para saber se correu tudo certo, se eu recebi o telefonema, quer dizer, se eu recebi, né, o celular, chegou tudo certinho, tá certo. Eu agradeci e a gente ficou amigo, né, e eu comecei a conversar com essa pessoa. E aí, um dia, eu mesmo, né, fiz questão de conversar com ela, de ligar para conhecer a história dessa pessoa, né, que se envolveu, se sensibilizou com esse projeto da CCI. E aí essa pessoa me disse que trabalha de diarista, né, em um desses países fora do Brasil. Ela trabalha ajudando a cuidar da casa, então às vezes a pessoa viaja, deixa a chave com ela, ela vai lá, cuida, ela tem, parece com 6 a 10 clientes, ou 11, não sei, e que ela vive disso, né? E aí eu perguntei para ela se ela mora num lugar legal e tal. Ela falou, eu moro aqui numa espécie de uma kitnet, é um quarto conjugado com a cozinha e o banheiro, não tem nem sala, né? Aí eu falei assim, não, eu faço questão de ver. Aí ela abriu o vídeo, mostrou, né, as dependências dela, eu mostrei as minhas dependências aqui, eu falei assim, nós somos tão simples quanto, né? E aí eu falei com ela assim, mas você mora nesse lugarzinho aí? João, aqui eu não tenho uma vida social muito abrangente, né? O que eu ganho aqui eu invisto lá na minha cidade, tenho uma casa, fiz uma casa, né? Coloquei meus pais para morar lá, tenho um filho e tal. E é uma pessoa assim de um coração, uma generosidade, sabe? Mas que rala, né? E mora numa kitnet de, assim, acho que é 4x4, 5x4, não sei, mas está tudo ali junto, cozinha e banheiro, entendeu? Eu fiquei sensibilizado, falei, esse celular vale muito, porque a pessoa que fez essa doação me deixou muito emocionado. Aí eu dei mais valor para o trabalho dela e mais valor ainda para esse projeto aqui, a seriedade com que a gente tem que levar isso aqui, porque são pessoas simples, muitas pessoas simples, algumas com poder aquisitivo, mas o pingadinho que chega aí, muitos são pessoas simples. E às vezes uma pessoa que não tem condição, você vê que ela tem, né, uma vida precária, mas o amor que ela tem pela verdade, pelo Brasil e pela proposta da CCI, fez com que ela fizesse esse gesto. Depois eu fiquei até com a consciência pesada, entendeu? Mas eu falei para ela, olha, vai ser usado da melhor forma possível. Então, por isso, eu acho importante eu prestar conta para vocês, né, daquele esforço, dessa parceria que nós estamos tendo aí com vocês. Eu lembro uma vez que a gente fez um programa sobre o Pix para o Bolsonaro, né, porque na época que ele sofreu em um processo, tinha que pagar tantas milhões de multa, que foi uma coisa de injustiça muito grande, e aí que alguns canais de direita começaram a fazer campanha para arrecadar Pix para o Bolsonaro. A gente comentou isso aqui, eu mesmo doei um Pix para ele, na época, né? Aí passei a conta e o vídeo foi muito bem divulgado, muitas pessoas comentaram, eu também doei. Parece que o Bolsonaro conseguiu milhões ali, né? Bastante, mais de dezenas de milhões de reais em Pix, né?
E eu achava importante que o Bolsonaro também prestasse conta, né? Porque é dinheiro de coração. Muita gente está dando sem poder dar, né? Então, não basta ser honesto, né? Tem que mostrar que é honesto. Então, é importante também, né, que, se possível, Bolsonaro preste conta desse dinheiro, né? Porque foi por uma causa justa, que era para ajudá-lo nas questões de defesa, né, com relação à perseguição política. E eu tenho certeza que agora esse advogado do Bolsonaro, que para mim eu acho que é o advogado do STF, para livrar a cara do STF com relação ao que pode acontecer com o Brasil depois do que está acontecendo com a turma do Maduro na Venezuela. Tá bom? Então, fica aqui meu comentário, fica aqui, né, a chave Pix para aqueles que estão participando, que querem começar a participar, jpnoticias@gmail.com, tá certo? Tenho certeza que a gente estará sempre prestando conta, né? Se vier muito mais do que eu preciso, eu tenho certeza que eu vou falar como nós vamos usar isso aqui em prol da CCI. Por enquanto está dando para pagar o supermercado, entendeu? A farmácia, né? As contas de telefone, luz, CEMIG, né? E um pouco que a gente precisa aqui para manter, né, a saúde em dia. Tá bom? Então tá bom. Comente isso aí, o que você achou, né, desse advogado do Bolsonaro. E quem tem coragem de ir lá pegar o Maduro para receber essa bolada, né? O que deve ter de mercenário lá pensando nisso. Tá bom. Um abraço. Comente, curte, compartilhe, tá? Vamos continuar com esse exercício diário aí para a gente avançar na pacificação.